Olá, pessoal! No Salmo 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não existe nada melhor nesse mundo do que você entregar-se nas mãos de Deus. Ele te guardará, te iluminará, te guiará e te fará homens e mulheres de virtude, de paz, de tranquilidade, de esperança e de fé para vencer. E essa fé será inabalável, porque quando você confia em Deus, a fé, ela vem sempre pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra sendo meditada, interiorizada, colocada em prática, a fé se torna inabalável. Porque ela é firmada sobre a rocha. E a rocha é a palavra profética, libertadora, aonde ela é ouvida, colocada em prática, ela traz um bem tão grande que só temos que agradecer a Deus pelos benefícios que adquirimos dia após dia através dessa vivência diária. Então a palavra de Deus, ela tem de ser como um alimento. Será que nós conseguiremos passar um dia sem tomar o café da manhã, sem almoçar, sem jantar? Pode até passar, mas que você sente dentro de você uma fraqueza enorme e um desfalecimento é grande. Porém, a palavra de Deus, se ela não for meditada, interiorizada, colocada em prática, ouvir a voz de Deus, deixar Ele falar. Se isso não acontecer, nós ficamos com anemia espiritual. Por isso que existem pessoas que dizem o seguinte: eu não creio em mais nada. O que significa eu não creio em mais nada? Faltou o quê? Decepções todo mundo passa. Ninguém está isento de passar por decepções, por momentos difíceis da vida. Isso faz parte da vida. Porém, como você direcionará isso daí é que vai fazer a diferença na vida do ser humano. A diferença faz como você leva a situação. Ah, porque é assim, mas eu posso conduzir através de um plano superior, direcionado por aquele que pode te dar a direção. E esse alguém que está com você é Jesus, é o nosso Pai, é Deus, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus, que age na vida do homem, trazendo a transformação através da palavra. Então a palavra é um alimento diário. Se você esquecer de comer esse maná, você terá uma anemia, vai faltar algo no seu organismo. Você pode ter tudo, casa, riqueza, carro do ano, 1001 coisa, mas por que pessoas de grande porte, que tem tudo na vida e não se encontra? Faltou alguma coisa? Sim, Deus. A palavra. É aí aonde vem o desfecho de muitas vidas. Entrar em situações difíceis, se suicidar, não enxergar mais nada. Por quê? Porque Deus é a luz que vai clarear e dar luz no seu caminhar.
E quando falta Deus, mesmo você sendo uma pessoa que esteja passando por vários problemas, se você tem Deus, você vai superar. Porque não existe problema, não existe dificuldade, não existe, sabe, conflito, nenhum tipo de situações que traga assim um desfecho que o agir de Deus não mudará. O agir de Deus muda. Ele muda a história do homem. Ele faz o homem a ter uma perspectiva de vida de esperança, de luz. Ele mostra como é grande o seu amor através do dia a dia, do seu entregar-se, da sua história de vida, que muitas vezes pode ser uma história difícil, mas que a glória de Deus permanente na vida do homem, ela vai modificando. Ela modifica, minha gente. Então, como nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma, o nosso espírito precisa do alimento. E esse alimento é a palavra viva, edificante, que vai trazer a vivência do Pai, o grande amor. O que mostra para a gente claramente que o Pai, por amor, Ele fez tudo. Então, viver a palavra de Deus é viver o amor de Deus. Viver a palavra de Deus é estar vivenciando a fé. Que muitas vezes, se você não tiver aquela fé inabalável, você jamais superará os grandes obstáculos. Os pequenos você leva, mas quando chegar em um obstáculo enorme, você vai simplesmente grampear a sua condição de pensar, de viver, de agir e vai se sentir amarrada. Porém, o que vai mudar essa história é a palavra vivenciada, porque o amor será colocado em prática. E o amor, ele vai cobrir tudo, todas as outras coisas. O pecado, você vai saber perdoar, você vai saber enxergar o irmão que sofre, você vai saber ouvir a necessidade do outro e começar a querer ver que algo você pode entrar e fazer. Você vai desabrochar, porque o amor, ele faz você desabrochar. Como uma flor que as pétalas caem, formando várias, camadas lindas, maravilhosas, que vai florescendo ali no seu olhar. Assim é a vida do homem, quando ele está aberto para Deus, ele desabrocha. Isso dá um sentido profundo ao viver e faz a pessoa sentir complementada. Isso significa a luz brilha, o amor prevalece, a glória é permanente e a vida tem um sentido profundo e nada mais o abalará, porque com Deus só ganhamos. O homem não perde quando ele tem Deus. Em nenhum sentido da vida. Pode até você falar, ai, coitadinho, tá passando. Mas um dia é amanhã será outro. E na vivência do amor, você concretizará os planos mais, como se diz, grande que Deus tem para você, que tem para mim. É na vivência desse amor, porque o amor, ele vai cobrir tudo. Com o amor você olha aquela situação e depois você vai pensar, puxa, mas eu falei aquilo, mas aquela pessoa não está enxergando muito, aquela pessoa está com problema, ela está deprimida, ela está triste, ela está sofrida, ela está em um mundo de escuridão, ela não está conseguindo gerenciar a sua vida. Aí você começa a pensar, não, mas para aí, aonde eu posso entrar? Sim, pode entrar.
Pode. Todos nós podemos fazer algo por alguém, por mais que a gente acha, mas é muito complicado. É complicado, mas não é impossível você não atingir todas as camadas sociais. Sabe por quê? Quando você vê uma pessoa na rua, hoje eu presenciei isso, que se droga. Aquela pessoa, ela perdeu todo o senso de viver. O sentido da vida, o vício domina o seu viver. Ela não tem autocontrole mais para nada. A música pode estar ao último grau e para ela está na suavidade. Ela fala nas alturas, mas para aquela pessoa, ela não vai perceber que fez isso. São situações que você vivencia no seu dia a dia e começa a refletir. Porque, na realidade, ninguém é perfeito. A gente pode, muitas vezes, antecipar um pensamento. Mas antes de antecipar qualquer situação, você tem de refletir. E o mal dessas mentes bem aceleradas é querer antecipar uma resposta. Muitas vezes você não pode nem falar um A. Você tem de silenciar e aguardar uma reflexão em cima de uma realidade que é gritante, mas que tem de ser resolvida de alguma maneira. Então a gente passa por situações, vocês aí que estão aí do outro lado, que muitas vezes sabe como é o viver, as pessoas que você tem, vizinhos, parentes, amigos de trabalho, muitas outras pessoas que passam por situações semelhantes a essa que eu falei. E que você olha e fala, aonde eu vou entrar? O que você poderia fazer para que haja uma vida de liberdade, de conquista, de descoberta, mas ao mesmo tempo que não venha trazer bloqueio para todos que estão em redor desse ser que está sem conseguir ter uma vida normal na vida. E aí eu pergunto, gente, isso é prática, é vivência, é realidade. São vidas que estão passando por situações dessa que eu estou falando e que eu me coloco e que vejo que muitas pessoas aí fora estão se colocando em situações assim. Aonde entrar? O que fazer? Porque você não pode contrair para você um problema, mas você tem de ajudá-lo. Você não pode contrair para as suas pessoas que estão ao seu lado um problema, mas você tem de ajudar aquele que precisa. Então é preciso de luz. E o Espírito Santo de Deus é que vai direcionar os passos. Eu estou passando por situações que eu já vi e que eu conversei com pessoas essa semana nesse estado e que eu olhei e falei, Jesus, aonde eu vou entrar? O que eu posso fazer para não trazer nenhum desfecho, nem para cá e nem para cá. Mas o mundo é feito de busca. Todas as pessoas que têm esse objetivo de viver criteriosamente a palavra e viver a palavra, que é o amor de Deus sobre a palavra de Deus. Porque é o amor verdadeiro, a palavra dele é amor. Então isso significa que a gente só tem uma saída. Ação do Espírito e buscar a resposta que muitas vezes não vem daquele momento, mas é uma reflexão, é um ouvir, é uma conquista através de alguns passos, mas tem de direcionar, você não pode deixar as coisas sem nenhuma direção, né? Porque muitas vezes isso pode acontecer, porém elas trarão um desfecho se isso acontecer.
para ambas as partes, para o ambiente aonde está situado situações semelhantes a essa. Porém, a única alternativa, a única saída para uma situação dessa é a autoajuda, é a orientação, é mostrar o que seria, o que poderia ser direcionado para o bem daquele ser que está no escuro e que não consegue ver mais os valores da vida e que perdeu o senso até mesmo da vida e que muitas vezes fica mais fora do ar do que no ar, do que na fiação, na vida normal. Fica fora, totalmente fora. Por isso é que muitas vezes na vida a gente encontra situações que você pode dizer, mas é geradora de problemas, sim, mas ela pode, você pode ter um conhecimento e fazer algo para que seja liberto daquela escravidão, que seja o vício, que muitas vezes é uma escravidão para a maior parte dos seres, que traz a morte para o corpo, para a alma, para a mente, para os sonhos. Você morre. O vício, ele mata lentamente o ser humano quando você não sabe ter um certo domínio em todas as situações. Isso é tudo. Tudo que é exagerado, digo eu, ele traz uma certa escraviza. E você começa a perder aquele senso de que existe todas as coisas para ser vivenciada. Mas a ficha cai. Existem vícios que são, aos poucos, eliminados totalmente. Existem vícios que requer mais acompanhamento. Por exemplo, o vício do álcool é um vício terrível. Por quê? Você começa com pequenas doses em uma pequena festa familiar. O outro dia seu organismo pede um pouquinho mais. O outro dia um pouquinho mais. O outro dia um pouquinho mais. Quando você menos espera, você está sendo escravizado pelo álcool. Aquele vício já tomou, o álcool já tomou conta do seu organismo. Quando a pessoa não chega a beber, que eu já conheci com pessoas assim, ela treme, ela tem tremores, ela tem crises horríveis e só passa aquela crise quando ela abastece seu organismo ou luta através de um tratamento que repõe de outra maneira. Porém, na vida, o que todo ser humano deve fazer é se distanciar de tudo aquilo que, ao começar, você pode se tornar um viciado. São nossos adolescentes que têm mais facilidade para isso, são jovens que gostam de locais que chamam ao vício, tanto da droga como do álcool, como qualquer outro tipo de vício que mata o corpo e a alma. Por isso, eu comecei com essa parte da palavra de Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor, porque realmente nós precisamos, você precisa, meu irmão, você que está sofrendo por situações semelhantes, entregar o seu caminho ao Senhor. Mas confia nele e luta, não deixa ser escravizado, destruído por vícios que você pode superar e aos poucos ir eliminando essa situação terrível, geradora de tristeza, de dor e de... destrói os sonhos, destrói até as pessoas que estão ao seu lado. O vício, ele é destrutivo. Ele não destrói só a pessoa em si, ele destrói as pessoas que estão ao lado. Porque com o passar dos dias, todos dizem a mesma coisa. É difícil você conviver com alguém que não tem a percepção normal por causa de algo que acontece no seu próprio organismo. E a única coisa que tem de haver uma luta contínua e jamais começar. Isso é prioridade. Jamais começa. Se você começou, para. Por enquanto é tempo. Para.
Coloca um basta no álcool, coloca um basta na droga, coloca um basta em tudo aquilo que está destruindo a sua vida. Porque a vida, ela é um dom precioso que Deus nos deu para vivermos. E vivermos com plenitude. Com amor. Viver debaixo da graça de Deus. E para isso só existe essa saída. Está aberto para o plano superior. Veja assessoria de investimentos como só quem é XP vê. Abra sua conta. Vai, Juliano, pega ele, mano. Pega. Vai devagarzinho, senão ele vai correr, mano. Vem devagarzinho. Assim é a vida do homem. Então, por isso, eu pediria a todos que reflita esse Salmo 37, versículo 5, que mostra a entrega ao caminho ao Senhor. E essa entrega seja uma entrega de confiança, de esperança, de fé para vencer. Sem a fé, não chegaremos em lugar nenhum. E que o amor de Deus seja permanente e que a nossa vida seja uma luta. Mas nunca pare. Nunca deixe-se que as coisas mal possa destruir a sua história. Que a palavra de Deus, que é fonte de luz e que ajudará você a dar passos firmes, consciente de fé, de esperança e de amor. Paz de Cristo.